Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, a família que você representa. Você que está aqui, você que está aí, na sua casa, no seu trabalho, na nossa teletransmissão, hoje e em qualquer outra oportunidade que a tecnologia permitir, que você receba da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus. Amém? Louva a Deus pelo dia de hoje, esse dia agradável, né? Tá fresquinho ultimamente, né? Não tá muito calor, não tá muito frio, não chove muito, chove pouco, né? Tá agradável para a gente andar na rua e louvamos a Deus por esse clima ameno. E hoje é um dia em que, como a pastora Joyce, eu lembrei, a pastora Joyce também, é um dia que os nossos jovens estão fazendo prova da UERJ. Inclusive, esse ano é o ano da minha filha. 18 anos ela faz no próximo fim de semana, né? E é um mês de muitas bênçãos, né? Porque além do dia 13, que é o dia que, como os irmãos viram na projeção, ela faz 18 anos de idade. E logo no dia 14 eu faço 18 anos de ministério. Né? No dia seguinte, né? O pastor que pregou na ordenação disse assim, ela se negou a ser filha de pastor, né? Ela nasceu antes. Nasceu um dia antes. Eu me lembro que naquela primeira noite dela, aliás, a segunda noite dela, eu não passei com ela, porque eu estava no culto. Né? Então, mas são bênçãos desse mês de junho que nós comemoramos e que nós celebramos ao nosso Deus. Nós estamos felizes porque o nosso pastor está descansando merecidamente e eu tenho a honra de mais uma vez estar aqui ocupando este púlpito, não minha, mas honra do nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, lá no livro do profeta Jeremias, do Antigo Testamento, no capítulo 12. Leremos apenas um versículo e faremos menção a alguns outros. Jeremias 12. É interessante que, invariavelmente, mesmo quando nós não combinamos o tema do nosso culto, ele converge para aquilo que eu prego, né? Isso é uma maravilha de Deus, né? O que cantamos, dissemos, profetizamos, oramos, clamamos, agora culmina com uma palavra do profeta. Jeremias 12, verso 5. Você pode permanecer sentado como está, com a devida reverência, a palavra do nosso Deus. Diz assim, palavras de Deus para o profeta Jeremias. Na minha versão, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se tropeçou em terreno seguro, como se sairá nos bosques junto ao Jordão? E eu proponho para esta manhã o seguinte tema: correr com cavalos. Não é correr a cavalo, não. É correr com cavalos. A pedagogia de Deus para tempos que apertam. Senhor, fala aos nossos corações, como tem sido até aqui, por meio, Senhor, da Tua graça, nós que já Te louvamos, exaltamos o Teu nome com cânticos, hinos e com a nossa oração. Agora, Senhor, dedicamos a Tua palavra a esta congregação. Fala aos nossos corações como tem sido até aqui. Esconde-nos, Senhor, atrás da Tua cruz, para que somente a Tua voz seja ouvida, ó Jesus. Muitas vezes Deus não nos responde como nós gostaríamos. Essa é uma verdade intrigante, uma verdade perturbadora,
mas também uma verdade muito honesta. Há orações que são tão honestas que parecem até perigosas de serem feitas. Não porque sejam irreverentes, mas porque são verdadeiras. Jeremias ora assim, nesse trecho do livro que leva o seu nome. Ele não está fazendo uma pose espiritual, sabe? Performando diante de Deus. Ele está cansado. Ele olha ao redor e pergunta o que muita gente pensa, mas evita de perguntar em voz alta. Questões existenciais incômodas, tais como: por que os maus prosperam? Por que gente injusta parece viver em paz? Por que eu, que tento ser fiel, só recebo desgaste e animosidade? Talvez você esteja passando por esse momento. Se não está passando agora, certamente já passou ou passará. Porque, como diz o poeta, quem passou por essa vida e não sofreu, só passou pela vida e não viveu. Verdade é essa. Sofrimento faz parte da vida. Se você já orou assim como Jeremias, com a garganta apertada, a mente confusa, a alma exausta, você está em boa companhia bíblica. Alguns profetas o fizeram também, e um deles foi Jeremias, que inclusive, além do livro que leva o seu nome, tem um outro livro poético belíssimo que se chama Lamentações de Jeremias. No seminário a gente chama ele de profeta chorão, né? Porque ele reclama e chora, e se debruça, e se rende, conforme nós cantamos aqui, diante do seu Deus. Jeremias 12 é um capítulo de choque entre a honestidade humana e a pedagogia divina. Deus não humilha Jeremias por fazer essa pergunta. Do tipo, quem é você para me confrontar assim? Deus não faz isso. Só que Deus também não entrega uma resposta pronta, clara, evidente, para isso que nós chamamos de teodiceia, né? Que é um discurso sobre Deus, sobre as razões divinas. Deus faz algo diferente. Ele prepara o profeta para uma próxima etapa. Dar um passo adiante. E aqui, e é bem aqui que em Jeremias, no capítulo 12, verso 5, entra com uma frase que, dependendo do dia, pode soar como uma bronca, ou como um amor mais severo, mas Deus diz em essência: se até aqui você já está cansado, se precisa de mais fôlego, cuidado, porque vem coisa maior por aí. Vem coisa maior por aí. A ideia é simples e exigente. Deus não apenas explica o caminho, Deus treina a gente para atravessar esse caminho. Deus nos treina para atravessar esse caminho. O contexto dessa oração de Jeremias está inclusive no título
pelo menos na minha versão bíblica, e talvez a de vocês, que divide o capítulo em duas partes. A primeira é a queixa de Jeremias. Está aí Jeremias, o chorão, chorando novamente, se lamentando, se queixando a Deus de alguma coisa que o incomodava. E ele começa com uma confissão teológica, né? E correta. Tu és justo, Senhor. Tu és justo. Ele reconhece a justiça de Deus. Mas em segundo ele faz uma pergunta que queima no seu coração. Por que prospera o caminho dos ímpios? Por que quem faz errado se dá bem nesse mundo? Por que o injusto prospera? Ele descreve um mundo onde gente sem temor aparenta, pelo menos, estabilidade. Plantam, criam raízes, produzem frutos, está no versículo 2. E Jeremias se sente usado, ferido e meio sozinho nesse fronte de batalha. Eu não conheço todos aqui profundamente. Não tenho contato íntimo com todos que estão aqui, mas certamente eu posso afirmar que você, se não fez, teve vontade de fazer esta oração. Perceba, Jeremias não está negando Deus. Jeremias está levando Deus a sério demais para não fingir que está tudo bem. A fé madura, às vezes, não é a fé que tem respostas, é a fé que faz perguntas reverentes ao nosso Deus. E Deus responde com imagens, Deus não foge do assunto, Deus não dribla o profeta, ele responde com uma espécie de parábola, com uma espécie de comparação, com uma metáfora, dizendo, e comparando homens com os quais Jeremias corre, com cavalos, que obviamente correm muito mais rápido. Terreno seguro com os bosques do Jordão. E em seguida Deus joga uma verdade amarga. Até a família do profeta era um problema para ele. Ou seja, não é só lá fora que dói. Em casa, às vezes dói. Não é só os de fora. Às vezes os de dentro também nos machucam, nos perseguem, nos prejudicam. E Deus expõe a ferida maior do seu povo. Deus amplia o cenário, ele fala de abandono, juízo, devastação. É como se dissesse, Jeremias, o seu sofrimento pessoal é real, mas ele está dentro de uma crise nacional, de uma crise mais profunda. E o capítulo termina com uma nota de restauração. Deus fala de arrancar e também de plantar, de disciplinar, mas também de curar. Isso é decisivo. Deus não treina a gente para desesperança. Deus nos treina para uma esperança realista. Esperança, meus irmãos, não é otimismo. Não é otimismo vazio. Não é ter um sorriso lacônico dizendo que vai dar tudo certo. Esperança é coragem sustentada por Deus no meio do sofrimento. Isso é ter esperança. Não é achar que tudo vai dar certo simplesmente porque uma hora dá certo, sabe? Aquela coisa assim, imatura, infantil, no pior sentido. E o versículo que nós lemos, 5, ele faz duas perguntas. Deus faz duas perguntas para Jeremias. Se você está correndo com homens e já está cansado, quem dirá quando eu te colocar para correr com cavalos?
E se você está tropeçando nesse terreno que eu acho que é seguro, imagine quando você sair aos bosques junto ao Jordão. Correr com homens é uma situação cansativa, mas é uma categoria humana. Correr com cavalos, aí é outro nível, né? Aí é outro nível. Competir com cavalos é outro nível. Velocidade, força, risco, exigência. E Deus não está dizendo para Jeremias, você é fraco demais. Se anima, vai dar tudo certo, fica de boa. Não é isso. Deus está dizendo, você vai precisar de uma resistência que não nasce só de você e do seu temperamento. Aqui chega a pedagogia espiritual de Deus. Deus trata o presente como treino para o futuro. Tem dores que nós sentimos, problemas que nós enfrentamos, que são homens. E tem dores que são cavalos. Pesadas, difíceis, mas que chegam, invariavelmente chegam. A tentação de muita gente é pedir a Deus um mundo sem conflitos, um mundo cor-de-rosa, um mundo tranquilo. Alguns têm vidas mais tranquilas, outros têm vidas mais difíceis, mas isso é um mistério de Deus. Fato é que Deus frequentemente nos responde oferecendo algo mais profundo, um coração capaz de permanecer fiel quando o mundo aperta. Aí é que está. Quando o mundo aperta, quando a situação aperta, quando a coisa dificulta, como está a fidelidade no seu coração? Qual o grau de fidelidade do seu coração? A segunda imagem muda de ritmo, que é a velocidade do cavalo e de um homem, para o ambiente. Terreno seguro é chão firme, previsível. Os bosques do Jordão é de vegetação densa, um lugar perigoso da região. Remete a um lugar de ameaça, enchentes sazonais, mata fechada, risco real. E ele disse, você está chorando, Jeremias? Quero ver quando eu te colocar para enfrentar os bosques do Jordão. E aqui uma verdade pastoral profunda a gente precisa ouvir com seriedade de Deus. A vida não se move apenas por linhas retas. Às vezes, muitas vezes, no nosso caminho tem bosque de Jordão. Mais uma vez, eu não conheço profundamente a trajetória de todos aqui, mas eu sei que algumas vezes você foi instado a caminhar em bosques de mata fechada, de terreno movediço, de enchentes sazonais na sua vida espiritual, material, física. E a pergunta é, isso é dureza de Deus conosco ou cuidado? Deus não está desprezando a sua dor. E Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas Deus amplia a nossa vocação. Deus responde à oração de Jeremias não com explicações. Mesmo porque, meus irmãos, a bem da verdade, Deus não nos deve explicações. Mas Deus responde com formação. Deus quer formar em Jeremias e em você, em mim, um vocacionado para esta vida difícil que nós enfrentamos. Deus não é objeto da nossa análise, já dizia Calbart, um teólogo do século XX. Deus é o Senhor, Ele nos encontra pela palavra e nos reposiciona. Ele não é objeto de estudo. Sabe, essa coisa de que
como se Deus entrasse num tribunal para justificar Jeremias. Veja bem, Jeremias, está tudo sob controle, vai dar certo. Ou do tipo, por que eu passo por isso? Não fala isso, porque assim, está acontecendo isso, mas daqui a pouco vai vir o melhor. Nem sempre vem o melhor. Tem um amigo meu pessimista toda a vida que ele diz, quando as coisas vão de mal a pior, a tendência é o ciclo se repetir, né? Mal, pior, mal, pior. Sujeito pessimista, né? Nada tão ruim que não possa piorar. E aí vai, né? Tem gente que também olha, acorda de manhã já se lamentando de não ter morrido dormindo. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. É ruim. Até porque a vida é boa. Ela é bela. Apesar de tudo que a gente passa, ela é boa. Mas também não dá para ser um otimista exagerado, um otimista irresponsável. Sabe aquela coisa que eu já sepultei na minha trajetória pastoral, esses 18 anos, um dos primeiros sepultamentos que eu fui foi de um amigo mais jovem do que eu. E foi desafiador, né? Fomos embaixadores do rei junto, na igreja, tudo. E ele morreu num acidente de moto, eu conheci os pais, a família, e eu era o pastor da ocasião, da igreja. É difícil demais uma situação dessa. Irmão, sinceramente, não dá para entrar numa situação dessa com otimismo irresponsável. Certamente, as palavras de consolo e conforto para famílias nessa situação, que perde um filho, que talvez seja a pior dor, fisicamente falando, que um ser humano pode ter, é de que o Senhor, Deus, vai consolar e confortar o coração. Mas não é muito mais do que isso, meus irmãos. Eu já vi pessoas assim, talvez não com má intenção, mas até com a melhor das intenções, que magoam e ferem pessoas em luto por conta do seu otimismo irresponsável. Deus está no controle. Deus está no controle? Não está. Meu filho morreu no acidente de moto. Que controle é esse? Sejamos realistas e esperançosos. Ariano Suassuna diz isso, o escritor, já falecido escritor pernambucano. O pessimista é um chato, o otimista é um tolo. Melhor ser um realista esperançoso. E é essa vocação que Deus está trabalhando em Jeremias e em nós. Há um tipo de fé que só funciona no terreno seguro. Sabe, o sujeito é muito fiel, desde que esteja tudo tranquilo, tudo bem. Quando a agenda está ok, as relações estão fáceis. Mas Deus está formando Jeremias em nós uma fé que atravessa injustiça sem cinismo, decepção sem desistência, oposição sem ódio e sofrimento sem perda de esperança. Esse é o exercício de Deus nas nossas vidas, nesta manhã, como foi na vida do profeta Jeremias. John Stott dizia que seguir a Cristo não é promessa de caminho leve, é convite a uma fidelidade que passa pela cruz e encontra ressurreição. Só que antes de haver ressurreição, e nós vamos proclamar isso aqui com a ceia do Senhor, é necessário haver cruz. É necessário haver morte, experiência de morte e morte pela cruz. Um profeta que Deus quer que não se endureça, que perca a ternura, que vire amargo, que quebre com qualquer impacto. Ele está formando em nós crentes e cristãos maduros, firmes, que apesar do terreno inseguro, caminham e caminham. Deus deseja um Jeremias humano, sensível, mas firme,
E é isso quando acontece, quando a força não vem do ego, mas vem da graça. Quando você confia muito em si mesmo, a tendência é que você se torne uma pessoa amarga quando as coisas não saem do jeito que você queria, do jeito que você acha que era melhor. Mas quando você confia na graça de Deus, nós somos elevados a sermos pessoas conscientes da nossa esperança. Simplesmente conscientes de nossa esperança. E como correr com cavalos na prática, né? Na prática, como correr com cavalos? Primeiro, transforme queixa em oração, não em cinismo. Você tem uma queixa, algo que lhe incomoda, algo que você acha que não está correto, algo que você acha que é injusto, leve a Deus. Confesse ao Senhor. Seja maduro. Jeremias não fez fofoca, fez oração. Jeremias não foi procurar motivos, ele foi colocar diante de Deus aquilo que o incomodava. Faça isso também. Não fuja para o sarcasmo. Ore com honestidade. Ore com honestidade. Não mecanicamente, mas com honestidade. Troque comparação por chamado. Jeremias pensava e dizia para Deus: eles prosperam, eu sofro. Essa é a matemática do que a gente chama de inveja espiritual. E eu disse aqui da última vez que estive com os irmãos, né? Sabe aquela história? Estou há 50 anos na igreja. Aquele orgulho enorme de estar na igreja. Incomodado e entristecido porque está 50 anos na igreja e passa por certas situações, enquanto o outro que nunca pôs os pés numa igreja, aparentemente está curtindo a vida adoidado, como diz o filme, né? Mas que postura é essa de inveja espiritual, né? Do tipo, eu estou aqui suando, gemendo. Falamos isso quando comparamos os dois irmãos da parábola do filho pródigo, lembram? O filho mais velho, eu estou aqui com o senhor, nunca fiz um churrasquinho, nunca fiz um crepe aqui para comemorar com os meus amigos. E esse outro aí, ó, fora da igreja, desigrejado, ruim de jogo, quis que o senhor morresse, o senhor está fazendo um churrascão, levou todo mundo para o rodízio. Olha só, o cara estava ali do lado do pai, mas entristecido, aborrecido, ensimesmado. Pastor Heraldo disse aqui agora, declarou, quantos anos, pastor, era de vida cristã? 62 anos, mas disse com alegria, com firmeza. Irmão, isso aqui, disse inclusive na hora das boas notícias. Boas notícias. Qual a boa notícia? Ele diz assim, qual a boa notícia? Aí fica em silêncio. Qual a notícia ruim? A notícia ruim é que eu estou aqui um tempão e não estou vendo a coisa andar, não. Deus realinha Jeremias. Jeremias, não foque nos ímpios, foque na sua corrida. A comparação, ela rouba energia, o chamado devolve propósito. Para de ficar olhando para o outro. Olha o teu propósito, o que eu quero formar na tua vida. Encontre fôlego na esperança, não no controle. A aplicação é o seguinte, quando o Jordão vier, você não vai vencer por controle. Não adianta estar com as galochas bem amarradas, com casaco. Não adianta, não é o controle. Você vai passar por confiança. Você não vai passar pela situação difícil que você está passando na sua vida porque você tem o controle de tudo ou porque as coisas acontecem do jeito que você quer. Não. Você vai passar porque você confia em Deus. E Deus é digno da nossa confiança. Corra com gente, fé é pessoal,
mas não é solitária. É importante também a gente entender que ninguém corre com cavalos sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. Passar por essa vida difícil sozinho. Igreja não é plateia, é corpo. Plateia, a gente senta e fica assistindo. Fala assim, puxa vida ali, ó. Situação difícil do irmãozinho. Ainda bem que não é comigo. Não, meus irmãos, estamos aqui para correr junto. O cavalo está correndo, vamos embora, vamos botar um... E se o irmão está cocheando, bota ele nas tuas costas e corre com ele nas costas, olha só. Vamos correr junto, meus irmãos. Vamos nos ajudar. Vamos caminhar em direção ao propósito de Deus para as nossas vidas juntos. Porque vida cristã não é vida solitária. E por fim, meus irmãos, então será que Deus, no capítulo 12, no versículo 5, Deus está só me cobrando resistência? Será que Deus, quando vem com essa história de correr com cavalos, atravessar o bosque, será que Ele está cobrando de mim só ficar firme? Do tipo, ó, dá um jeito aí, levanta, sacode a poeira, porque você tem que dar a volta por cima? Não. Para o cristão, Deus não é um Deus apenas exigente, é um Deus que entra na corrida, com você. E às vezes com você no colo ou nas costas. Jesus correu a corrida até o fim, não foi um terreno seguro. Longe disso, o terreno que Jesus correu não foi um terreno seguro. Foi a cruz. Foi abandono, foi injustiça, foi violência, e ainda assim ele não devolveu com ódio, não devolveu com fuga, mas devolveu com perdão e entrega. E é isso que nós vamos proclamar agora, participando da ceia do Senhor. Quando Deus nos chama para correr com cavalo, não é para nos esmagar, não. É para nos unir ao Cristo que sustenta a nossa fraqueza, cura a nossa amargura, refaz o nosso fôlego e nos coloca em pé de novo. A pergunta do texto não é, será que você é forte o suficiente para correr com cavalos? Não. A pergunta é, em quem você está confiando, em quem você está correndo? Se é em si mesmo, não vai dar certo. Se você confia nas suas próprias forças, no quão bom você é, no quão controlado você é, no quanto você tem o controle das coisas, não vai dar certo, porque hoje você corre com homens, mas amanhã vai ter cavalos competindo com você. Agora, se você está cansado de correr com homens, não se envergonhe. Leve isso a Deus. Jeremias levou. Se você está em terreno seguro, não desperdice essa fase. Não desperdice essa fase. Use-a como treino, oração, palavra, comunidade, serviço. Está tudo indo bem? Essa mensagem dessa manhã não é exatamente para você, porque, pastor, eu até que estou indo tranquilo. Usa esse momento para ajudar o outro, porque a sua fase pode chegar. Use para ajudar o outro que está na dificuldade. E se você entrou no Jordão, na situação difícil, Deus não apenas prevê a selva, Deus prepara você para atravessá-la. Deus nos prepara para atravessar a selva dessa vida. Então, com amor firme, Deus nos diz que certamente não nos deixará, porque viver não é só sobreviver. O Senhor quer nos dar fôlego para a fidelidade. Porque o fim de tudo isso é o seguinte, vida cristã, meus irmãos, não é só aguentar. Não pode ser só isso, meus irmãos. A nossa esperança em Cristo não pode se limitar a aguentar. Não, eu estou aqui, né, aguentando firme. Tem gente que está sempre carregando aquele fardo. Não pode ser só isso. Porque vida cristã também tem festa, tem alegria, tem felicidade. Porque Deus nos ama e nos quer bem. Ao fim, vida cristã não é apenas aguentar.
Vida cristã é correr com esperança, atravessar com coragem e permanecer com graça. Amém? Amém. Amém. Permaneçamos então em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E neste mesmo espírito, vamos participar com reverência da celebração da ceia do Senhor, que não seria a forma melhor de fazer, não seria melhor do que fazermos isso. Convido os irmãos diáconos, diaconisas a nos ajudarem nesse momento. É um momento de expressão da nossa fé, de nós lembrarmos o quanto foi sofrido o Jordão pelo qual Jesus, o nosso Senhor, passou. Mas também, e principalmente, nos lembrarmos da ressurreição que nos traz a esperança. Em silêncio, reverentemente, vamos participar da ceia do Senhor nesta manhã, mais uma vez. E entoaremos cânticos de louvor ao nosso Deus. Use esse momento para refletir acerca da sua vida cristã, acerca das necessidades que você tem diante de Deus, para que Ele o fortaleça. Coloque diante de Deus as suas angústias, para que Ele o fortaleça. Amém?